A Bíblia relata nesse versículo 30 que nós lemos que Abraão intercede a Deus pela vida de Ló. Ele busca a Deus pela vida de Ló. Para nós entendermos essa história, Ló ele morava numa cidade pecaminosa, quer dizer, emporcalhada pelo pecado. O pecado tomava conta de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades, perto uma da outra. E isso cheirava mal diante de Deus. E Deus acendeu o seu furor contra aquela cidade, dizendo que iria destruí-la. Só que Ló e a sua família, os seus filhos, a sua esposa e os seus genros, residiam naquele lugar. E Deus então resolve destruir essa cidade, porque não haveria mais jeito. Assim como Deus mandou o dilúvio nos tempos de Noé, porque não havia mais jeito à humanidade, porque subia mal diante de Deus o que os homens daquela época e mulheres praticavam, torpeza contra a palavra de Deus. E Deus se irava com essas atitudes. Só que Deus repreendia, Deus ensinava, Deus visitava o povo, mas o povo não obedecia. Então Deus ele manda o dilúvio sobre aquela nação, sobre aquelas pessoas daquela época que viviam, porque Deus ele queria limpar toda a terra de toda a obra do mal. E queria então que brotasse do coração do homem novamente atitudes boas, de amor, de paz, enfim, atitudes que procediam de Deus. Só que o mal, Deus ele já sabia de tudo. Outro dia alguém perguntou assim para mim: se Deus ele sabe de tudo que vai acontecer a partir de hoje, ou a partir de agora eu estou falando, falou desse jeito para mim. E antes que a gente fosse criado e formado o mundo, ele já sabia que ia passar por tudo isso. Eu confesso que eu fiquei sem resposta um tempinho, eu fiquei pensando. Eu falei, não, você falou é verdade mesmo. Só que entra naquela questão do livre-arbítrio que Deus deixa para o homem. Eu falei assim para ele: você tem uma escolha a fazer e eu também. Nós temos escolhas a fazer. Deus ele já traçou a nossa vida. Deus ele sabe nos seus pensamentos, Deus ele sabe no seu livro de tudo que nós vamos fazer até a nossa morte ou até a vinda de Jesus. Ele sabe de tudo. Só que vai de mim, de você, opinar ou optar por escolher o certo, o errado ou o duvidoso, não é verdade? E Deus então ele entra com livre-arbítrio nessa hora. Porque a todo momento e a todo instante, Deus ele nos alerta. Deus ele nos fala com a gente. Aí você escolhe o que você vai seguir, não é verdade? Se Deus falou para você seguir esse caminho, você segue ou não, aí vai de você. E Deus nesse tempo todo, ele passa nos alertando. Aí ele falou assim: mas se Deus sabia que o avião ia bater nas torres gêmeas, por que ele não fez alguma coisa antes para que isso não acontecesse? Ele deixou que isso acontecesse. Eu falei, Deus não quis que isso acontecesse. Deus a todo momento alertou a todos que isso não podia, mas a influência de Satanás fez brotar no coração do homem, nos pensamentos, para causar tamanha destruição, assim como nos dias de hoje. Deus ele sabe de tudo que acontece e a todo momento ele passa com interferência na nossa vida. Só que volta e meia outros dão no caminho, e disfarça e se revolta com Deus: ah, Senhor, porque não deu certo? E na verdade a pessoa é como dar murro em ponta de faca, porque Deus falou não faça e a pessoa está fazendo. Aí na hora que acontece uma coisa de ruim, uma coisa de mal, aí fala: por que Deus não me avisou? Por que Deus não me alertou? Por que Deus não me tirou dessa antes?
mas Deus já tinha falado, Deus já tinha instruído, Deus já tinha avisado bem antes, mas a pessoa quer ir lá e fazer. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Eu e você, nós temos o parecer do nosso dia, nós decidimos como nós vamos nos comportar, o que nós vamos fazer. No nosso trabalho, apesar de ser traçado o caminho de ida e volta, mas você opta por virar qual rua ou virar antes de uma rua que talvez você não passa. Você escolhe se vai responder mal ou bem para alguém. Você escolhe se vai dar um bom dia ou um bom dia com aquela cara amarrada. Você escolhe. E a vida de Ló teve escolhas. Abraão estava tendo contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão falou assim: ó, não está dando muito certo isso aí não. Não pode ter briga com a gente é irmão, a gente é da mesma família. Não pode haver esse tipo de briga entre nós. Faz o seguinte: escolhe algum rumo para você, que eu vou em outra direção. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, então, ele escolhe os campos, as campinas, né? O verde. Porque aqui o ser humano, ele é atraído pelos olhos, e nem tudo que parece é. Tinha tudo para dar certo na vida de Ló, mas ele escolheu aquela coisa da aparência. E ele foi. E sobrevieram muitos males sobre a vida de Ló. E ele foi morar, né? Caiu em morar em uma região que estava contaminada pelo pecado. E Deus então já tinha traçado o que ia acontecer na vida de Sodoma e Gomorra. A destruição repentina daquela cidade. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é sobre o valor que tem, o poder que tem você estar ligado com Deus, você ser amigo de Deus, você ouvir Deus, conversar com Deus, dialogar, e não somente falar, mas escutar, ouvir. E que nós temos que entender que a cada dia que passa, ou a cada manhã, ou às vezes quando nós vamos dormir, que nós temos que estar em constante diálogo com Deus, conhecendo Deus sempre, pedindo para que Deus ele abençoe a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. E o que eu quero dizer para você, que se não fosse a vida de Abraão, Ló e sua família estava completamente condenada, como estava condenada aquela cidade. Mas Abraão, ele perseverou na oração. Por quê? Por muitas vezes ele chegava diante de Deus e falava assim: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor ainda vai destruir essa cidade? E Deus falava: ó, por amor aos 50, se eu encontrar, eu não vou destruir. Mas Senhor, por amor aos 45, se o Senhor achar de justo ali. E Deus falava: por amor aos 45 eu não destruirei. Mas Deus ainda não se ire, olha, mas se tiver 30 lá, por amor aos 30 eu não vou destruir. Mas Senhor, me perdoa, mas mais uma vez eu vou entrar na tua presença e vou clamar. Mas se houver tantos, mas se houver 10 e tal, então quer dizer, a cidade estava condenada. Mas no capítulo 19 nós lemos que Deus ele envia 2 anjos até aquela cidade para conversar com Ló e tentar tirar Ló daquela situação ruim. Então aqueles anjos, eles vão, conversam com Ló. E só para você ter uma ideia de como a cidade estava contaminada com o pecado, que apareceram alguns homens lá e queriam se deitar com os homens que apareceram a Ló. Só para você ter uma ideia, pecado de homossexualidade, feitiçaria, idolatria, tudo que cheira mal diante de Deus,
tem que ser abominado das nossas vidas, porque senão a tamanha destruição vai entrar nas nossas vidas. E isso pode ser que venha da parte de Deus, porque Deus permitiu que aquela cidade fosse totalmente dizimada, porque não tinha mais jeito. E gente que não dá mais jeito, infelizmente, Deus ele fala para Satanás, ó, não tem mais jeito. Ah, será que isso é verdade? O que aconteceu na vida de Saul? Saul, quando se desvia dos caminhos de Deus, Saul era temente a Deus. Saul era rei, Saul era forte, tinha direção, mas ele cometeu vários erros na vida dele. Quando Deus falava não faça, ele fazia. Quando Deus falava, ó, faça, ele não fazia. Quando os profetas vinham adverti-lo, olha, Saul, põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, o que ele fazia? Tapava os seus ouvidos. E o Espírito de Deus se apartou de Saul, e Deus permitiu, pela sua parte, que o espírito do mal, um espírito maligno, o atormentasse. Então quer dizer, às vezes tem vários males que vêm na sua vida, que é para você colocar a sua casa em ordem. Às vezes Deus permite muitos males em nossas vidas, para que nós venhamos se achegar mais perto dele. Mas ao contrário, Saul não quis se retratar com Deus, ele não quis mais uma vez, em vez dele procurar o Senhor, procurar ajuda espiritual de pessoas da parte de Deus, ele procurava ajuda em macumbeiro, em adivinhos. Ele colocava a sua fé não mais em Deus, mas em Satanás, porque Deus não falava com ele. Vou falar uma coisa para você: Deus ele só tem diálogo com pessoas espirituais. Não adianta um carnal querer insistir em conversar, estou falando em conversar, dialogar com Deus, se não tiver na condição de remido e lavado pelo sangue de Jesus, porque Deus ele só fala com quem tem o Espírito Santo. A diferença de uma pessoa neutra que vem para Deus e ela quer dialogar com Deus, ela quer conversar, primeiro ela tem que se arrepender. Chegar para Deus, Senhor, eu me arrependo, e não fazer mais, deixar de fazer tudo que não convinha da parte de Deus, deixar de fazer, Senhor, eu me arrependo, eu quero ser uma nova pessoa. A partir desse momento o Espírito Santo habita naquela pessoa, aí sim ela tem diálogo com o Pai, aí sim ela tem o livre acesso, aí sim. Porque o livre acesso entre nós e Deus é o Espírito Santo. E nós só conseguimos esse diálogo na condição de novas pessoas, novas criaturas. As coisas velhas se passando e fazendo presente as coisas novas que vêm da parte do Espírito Santo. Então Saul já era, e um mal enorme veio sobre a vida dele. Em vez dele correr para os pés do Senhor, ele correu para o lado errado. Enquanto você tiver aí, pelo menos nas suas poucas forças, pouca sabedoria, mas procure as pessoas certas, procure a essência certa, saiba que direção correta aí. E você, como cristão já velho ou talvez novo, mas sabendo que o nosso mediador é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é para Ele que nós devemos correr. Não adianta procurar ajuda e conselhos mundanos, em cartomante, em adivinho, enfim, naquela amiga sua que sabe da vida de todo mundo e tal. Não adianta. O único que tem as respostas certas para as nossas vidas é Jesus Cristo. Aí muito me impressiona ver nos dias atuais as pessoas, ao saber da verdade, e mesmo sabendo da verdade, procurar ajuda em coisas que não deve. Ou a sua fé é apoiada sobre a rocha ou sobre um banco de areia. Por isso que muitas pessoas estão caindo, porque acha que está apoiada num castelo, numa rocha, aí vai apoiar naquele castelo bonito de praia, cai de uma vez, desaba. Por quê? Feito de areia, não tem base, não tem alicerce. E para nós sermos a cada dia mais
honrados por Deus e honrados pela sociedade, pelos nossos amigos e pela nossa família, nós temos que ter um diálogo constante. E para conseguir esse diálogo, nós temos que calejar as nossas mãos, porque tudo é muito fácil. Quando Jesus ele fala nos evangelhos de nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, quem aqui já quebrou uma rocha? Já teve a experiência de quebrar a rocha? Ninguém? Quebrar pedra? Quem aqui já pegou um martelo, uma marreta e tentou quebrar uma pedra? Vamos num lugar mais fácil, todo mundo já tentou. Quebrar coco. É difícil, mas quebra, né? Mas rocha é muito difícil quebrar. É com muita insistência. E tem rocha que não quebra. Na marreta. Eu mexo com obra já faz 2 anos e pouco. 2 anos vai fazer agora em junho. E uma das partes, eu vou falar, mais difícil, é você cavucar um alicerce, cavucar uma base para receber uma estrutura. E dependendo do tamanho dessa estrutura, a base, a fundação, ela tem que ser maior, mais ampla, mais larga, mais reforçada, não é verdade? Com mais valas, com mais profundidade. E não sei se você está me entendendo, mas para receber a estrutura de Deus nas nossas vidas, você acha que é como? A estrutura de Deus para nossas vidas, você acha que é fácil? Você acha que é cavucar areia de praia? Não é fácil não. Quanto maior a estrutura que nós vamos receber para as nossas vidas, mais nós temos que cavucar, mais nós temos que cavar. Quer achar água? Às vezes tem lugar que você acha rasinho, mas aquela água mais gostosa, mais pura está lá embaixo. Está funda, porque é difícil achar algo puro, algo com pureza. E aí hoje eu lembrei disso, porque hoje nós começamos uma casinha lá em Mirassol. Pensa num terreno duro. Foi o que mais duro até hoje que eu já cavei, 2 anos para cá. Você bate o enxadão assim, ele volta para cima. Você bate o enxadão, ele volta para cima. A sorte mesmo que choveu, graças a Deus. Mas você batia, voltava e tinha pedra. Eu quero que você entenda que às vezes você está procurando uma coisa e você quer achar muito fácil. E as coisas não vêm na nossa vida muito fácil. Você quer ganhar bem? Cavuca. Você quer ser honrado no seu serviço, no seu trabalho? Cava mais fundo. Você quer ser honrado na sua casa? Tem que cavucar, fazer força. Mas está difícil. Está doendo. O pastor Sangalete falou de uma coisa muito interessante. As mãos calejam. Daqui a pouco você não sente mais tanta dor. Daqui a pouco você acostuma. Mas vai. Exemplo de Abraão. Quando ele intercedia a Deus, Deus vinha com a resposta que talvez entristecia Abraão. Se coloque no lugar de Abraão por alguns instantes. A cidade onde a família dele morava, onde os seus parentes moravam, seus amigos moravam, essa cidade ia ser destruída por Deus. Ele já passava por uma aflição enorme, porque aquela cidade já não tinha mais jeito. O estado dele assim de força, eu posso imaginar que ele estava muito nervoso, muito aflito, porque Deus iria matar todo mundo. Não ia restar um, porque na medida que Abraão ele buscava a Deus falando: Senhor, se tiver 50 justos, por amor 50 eu não destruo, mas eu vou destruir. E cada vez que Deus falava com ele, falava, ó, talvez Satanás estava ali rodeando e falando: desiste, Deus já deu decreto, não vai dar. Diz a Bíblia que Abraão era amigo de Deus. E toda vez que Deus falava: não vai, eu vou destruir, não vai ter esse tanto de pessoas justas lá naquela cidade,
Mas Senhor, e toda vez ele vinha com argumento perante Deus, porque ele queria que Deus salvasse a sua família. E às vezes você está nessa condição há quanto tempo, orando, batalhando por alguém, e você nunca viu a libertação, você nunca viu a cura, você nunca viu a salvação para aquela casa. E já passaram-se anos, já passaram-se meses, não sei, dias. E às vezes Satanás vem falando que não vai dar certo. Desiste desse seu Deus, ele nunca vai mudar. Eu quero te dizer para você que ainda o tempo passe, dias passem, mas continue intercedendo, continue orando, porque esse quadro vai mudar. O que você não pode é se conformar, o que você não pode é dar lado para Satanás dizendo não vai dar certo mesmo. O que você não pode é se conformar. E a única coisa que Abraão não perdeu foi a sua fé, a esperança, e ele não se conformou, porque ele buscou de Deus. A Bíblia não relata que Deus ouviu Abraão nitidamente, fala, não, eu vou mudar, eu vou salvar a família de Ló. Ló e seus parentes, tá bom para você? A Bíblia não fala desse diálogo, mas no outro capítulo nós lemos que Deus enviou os anjos para salvar a família de Ló. E foi anunciado, arruma suas coisas, de madrugadinha, vocês saem da cidade, viu? Deixa tudo. Sabe o que a Bíblia fala também? Que diz que Ló, a sua mulher e mais alguém, estava enrolando, estava arrumando as coisas. E ficou lá arrumando as coisas e tal, para partir. Diz que os anjos apressadamente pegaram as suas mãos e falaram, não, vamos embora, porque tem muita gente aí perdendo tempo com coisinha que não deve. Tem muita gente perdendo tempo com coisa que não vale a pena salvar. Tem muita gente perdendo tempo com coisa que não vai fazer mudança nenhuma na sua vida. Então para de perder tempo nessas coisas e veja realmente o que importa. Pega e sai, pega e vai, porque o que Deus ele precisa e quer é de pessoas que têm um compromisso, falando assim, eu não vou me preocupar com coisinha nenhuma, porque o meu Deus ele dá jeito para todas as coisas. É assim que nós devemos encarar as coisas, por mais difíceis que estão, por mais difícil que esteja a situação. Aí você fala assim, você não sabe da minha situação. Talvez não é para você, é para você alertar alguém. Sabe o que a Bíblia fala? Abraão passava por um estresse muito grande, e Ló e a sua casa também. Porque já pensou, falou assim, tudo que você está vendo aqui vai ser destruído. Foi anunciado a Ló. A sua casa, os seus móveis, tudo aqui vai ser destruído. Pega só o que realmente importa e vamos. Imagine você sair da sua casa às pressas, desse jeito. Quero dizer para você que um mal vem em nossas vidas para vir uma coisa bem melhor. Esse dia eu estava passando a reportagem aí, na televisão. Aquelas pessoas que ficaram sem casa, com aquele desastre de Mariana lá, aquela desastre que teve no enchente lá no Paraná. Quero dizer que tem males que vêm para o bem. Aquele ditado aí, E eu vendo muitas, eu não sei se todas as pessoas, mas muitas das pessoas que eu vi a reportagem do Paraná, de Mariana, daqueles desastres todos lá, todos eles receberam auxílio, todos eles ainda vão ganhar dinheiro ainda retido, todos eles ganharam uma casa num bairro bom, num bairro planejado. Aqueles que não ganharam ainda estão sendo sustentados por um aluguel. E tem muita gente assim, tudo bem, era sua casinha, você construiu com seu próprio suor e tal, mas olha a área de risco que Deus te tirou. Olha a área de destruição que você estava. Muita gente fala assim, o desastre e tal. Mas olha, as pessoas elas vão em direção à ruína. Elas habitam em lugares que
provavelmente vão sofrer inundações, deslizes de terra. Então muita gente, eu preciso desse lugar, mas assume a condição de risco por optar em morar num local como esse. E o homem, na sua sabedoria, tem usado de muitas artimanhas para destruir o mundo. Aí depois coloca a culpa tudo em Deus. Deus não estava vendo isso tudo. As pessoas querem sempre culpar alguém, querem sempre jogar a responsabilidade para a vida de alguém. E a maioria dessas questões cai sobre Deus. E Deus, ele não tem culpa de nada. Deus, ele nos amou. Deus, ele nos perdoou. Deus, ele nos mostrou o caminho da vida eterna, um caminho de vida nova, de paz, de alegria. E as pessoas só resolvem culpá-lo. Deus é o culpado, Deus é isso, Deus é aquilo. Blasfêmia contra o Criador de tudo isso. Voltando ao texto aqui, Ló estava preocupado com as coisinhas. Os anjos falaram: vamos embora, tchau, nem olha para trás, vamos embora, hein? Deram no pé. Aí lá na frente, a esposa, né? Tem alguém que sempre é curioso. Sempre de 10 tem alguém que é o mais curioso. Infelizmente era a esposa dele. Ela quis ver o que estava acontecendo. E muitas pessoas usam de sabedoria de Deus para falar que ela olhou para várias questões. Eu já começo a pensar que quando ela corria, ela pensava mesmo em tudo que ficou para trás. O que ela conquistou, o que eles conquistaram, está ficando tudo para trás. Vai ficar só ruína. Vou falar uma coisa para você. Não se preocupe com o que passou, porque passou. Se preocupe com o porvir, porque uma coisa que passou não tem como a gente arrumar de uma hora para outra. Tem coisas que há tempo, há meses e anos, e tem estragos que muitas pessoas têm provocado. Eu não vou dizer que é eterno, porque quando nós morremos, isso aqui vai tudo ficar, ou quando Jesus vir. Mas para sempre, até a vinda de Jesus, tem estrago que é irrecuperável. Já viu aquele ditado? Para conseguir a confiança de alguém é difícil, mas para perder é muito fácil. E tem pessoas aí, que perderam a credibilidade, a confiança que passava, perderam. E para conseguir de volta isso, tem que penar, tem que ralar, tem que mostrar frutos e frutos bons. Infelizmente tem pessoas que ainda não se arrependeram disso. Encara a vida na boa ainda. Mas a confiança, para confiar nessa pessoa de novo, demora. Preciso de tal pessoa para fazer isso aqui. O que eu faço agora? Fulano não posso nem contar, é o primeiro a tirar da lista. É ruim, hein? Você que trabalha para alguém de empregado aí, é tão bom quando seu patrão, né, confia em você, dá a chave da empresa, deixa dinheiro, né, com você. É tão legal esse respeito, né, essa responsabilidade que a gente adquire, que a gente, né, tem no nosso dia a dia. As pessoas confiar um bem na nossa mão, para a gente guardar, para a gente olhar. Eu admiro muitas mães quando confia um filho, né, criança, para dar para alguém cuidar. Por quê? Porque a pessoa passa confiança, ela é uma pessoa respeitosa. Tá aí meu carro aí, Esse dia passou uma história de um taxista, coitado. Trabalhou não sei quantos anos de taxista. Foi assaltado, levaram o carro dele embora. O vizinho olhou para a necessidade do taxista e falou: eu te empresto meu carro para você trabalhar. Por quê? Viu que o cara era de confiança, viu que o vizinho dava bom testemunho. Mas coitado, foi sair com o carro do vizinho e roubaram até o carro do vizinho. 2 vezes roubaram o carro dele e o carro do vizinho. Está com uma dívida de mais de 80 e poucos mil reais. Os 2 carros não tinham nenhum seguro. Nenhum tinha seguro. E o que acontece agora? Está procurando a ajuda de alguém. Postou nas redes sociais para ver se alguém ajuda
para ver se alguém compadece. E graças a Deus tem surgido pessoas para abençoá-los, para falar, ó, é pouco, mas em meio a esses números que você está recebendo aí, vai fazer diferença. Eu tenho certeza que ainda essa semana tudo vai ser ressarcido. Por quê? Ele fala que, ele ainda falou na entrevista, falou, não, é fruto do que a gente trabalha, tudo que a gente trabalha é difícil, mas a gente tem. E ele vai conseguir, porque se a gente trabalhar bem, se a gente viver bem, essas coisas vão acontecendo naturalmente em nossas vidas. As pessoas vão se compadecendo, Deus vai usando pessoas para te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. Mas é necessário que você esteja ligado em Jesus Cristo, em constante diálogo. Por mais que a resposta seja dura, te deixe entristecido, te faça perder um pouco da esperança, um pouco da fé, mas você não deixa-se à mercê da situação. Encara falando um aceito, Senhor, muda, está passando o tempo, eu já vim aqui, eu já orei uma vez, eu já orei duas, eu já pedi três, e agora? E agora, o que eu faço? Eu estou perdido. É nessa hora que Deus ele entra com auxílio. É nessa hora que às vezes as suas forças que você acha que não dá mais para nada, é a hora que Deus ele começa a operar em nossas vidas. É a hora que ele fala assim, não, agora eu vou mudar, porque você já não aguenta mais, eu vou fazer por você. Foi a mesma coisa quando aconteceu na vida de Abraão. Chega, a minha parte eu fiz, até os 10 eu falei para Deus, agora está nas mãos dele. E a resposta de Deus não veio do falar, veio do fazer. E às vezes muitas pessoas não têm visto Deus fazer. Eu quero dizer para você que você tem que olhar Deus fazer. Às vezes você só está pensando em ouvir, em Deus falar, que Deus vai fazer e tal, mas tantas coisas Deus já fez, tantas coisas Deus já vai estar fazendo agora, e você não quer ver. E Abraão viu com seus olhos a sua família sendo resgatada. E aquela cidade então foi totalmente dizimada logo pela manhã. Mas ele viu a vitória de Deus. Deus mudou a história daquela família porque tinha uma pessoa orando, uma pessoa intercedendo. Talvez você fale, eu estou sozinho. Quero dizer para você que Satanás é tão fraco. Olha para você ver o tanto que Satanás é fraco. Satanás é tão fraco que para derrubar alguém ele precisa de uma legião. Ele precisa de vários demônios. Ele precisa de atacar a sua família, de atacar o seu emprego, de atacar a sua saúde, para ver a sua fé abalada. Olha o tanto que Satanás é fraco. Ele precisa atacar várias questões em nossa vida para nos abalar. Mas eu quero dizer para você, só precisa de um Deus sobre a sua vida, que Satanás nenhum encosta em você. Satanás é tão fraco porque olha o tamanho de Deus, olha o tamanho do poder de Deus. Há um só Deus, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Essa força é o suficiente para nós vencermos qualquer barreira de Satanás. Isso é o suficiente para nós enfrentarmos qualquer dia ruim. Não adianta você querer 10, 20, 30 do seu lado. Deus está comigo, isso é o que importa de verdade. Por mais que o mundo fale que eu não vou dar em nada, que eu não vou conseguir, Deus disse que eu vou conseguir, que o meu quadro vai mudar, a minha família vai ser liberta, vão todos morar comigo na glória. Se coloca aí de pé no seu lugar. Eu estou encerrando essa mensagem, mas eu quero convidar você a orar.